Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu quero, na verdade, esse vídeo é de improviso, mas eu quero esclarecer algumas coisas como estudante de ciência da religião. Uma escola de Taubaté, eu vou mostrar aqui o vídeo, inclusive está participando dos pastores aqui, inclusive o Marco Feliciano, e alguns educadores. Uma escola de Taubaté, um promotor de justiça, a escola fazia oração antes de começar as aulas, né? Rezava o Pai Nosso e passou a ser proibida a Secretaria da Educação proibiu que essa escola fizesse isso, e o debate aqui gira em torno disso. O que eu estou vendo, né? Eu vou mostrar aqui, quem está falando agora, na verdade, é o Marco Feliciano. Quem está falando agora tomou a palavra o coordenador, esse senhor, o Marco Feliciano está falando, o que acontece? As pessoas desconhecem a função do ensino religioso, e a pena é o seguinte, é que eles levaram 2 pastores, levaram alguns educadores, no entanto, até fizeram abordagens, que também é pastor, né? Esse que é só comentarista mesmo, inclusive do Morning Show, né? E tem um educador e um ex-deputado. Volta para mim aqui. Então o que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui. O que acontece? O debate está girando em torno se pode ou se não pode, e questionar que a escola não é para se fazer isso. E eles, ao que parece no debate, eles desconhecem a função do ensino religioso. Sou estudante de ciência da religião. Primeira coisa, e um dos argumentadores disse, não, mas se por mais que a maioria da população seja de evangélicos, então se tiver um espírita tem que também ensinar o espiritismo. E isso mostra a ignorância hoje das pessoas com referência ao ensino religioso. É preciso entender uma coisa, né? Estou no último ano de ciência da religião. Primeiro, quem dá aula, no caso aqui, vamos esclarecer logo o caso aqui. Eles faziam uma oração antes de começar as aulas, né? Faziam uma oração, rezavam o Pai Nosso, né? Com relação a isso, eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que aí caberia o conselho de pais e mestres, o conselho da escola. Se o conselho aprovaria, eu aprovaria. Eu acho que se a maioria dos pais aprovassem, eu acho que isso não tinha nada a ver para estar sendo comentado. É o primeiro ponto que eu quero trazer, né? Isso respeitando as outras religiões. Agora eu quero voltar para dialogar com referência mesmo, só para esclarecer, porque eu estou vendo aqui, deixa eu só mostrar aqui, ó. Esse aqui é um deputado, e esse aqui ele é da educação, né? Então, voltando aqui, eles até fizeram uma abordagem, fizeram um paralelo, e eu até vou comentar aqui, mas não cabe aqui, caberia aqui o tema, né? Da questão da doutrinação nas faculdades, né? Com referência ao marxismo, isso é verdade, né? E nós sabemos que os valores que o cristianismo prega, os valores voltados para a família, nós sabemos que os valores voltados para uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade onde pregue mais o amor, onde preserve a propriedade privada, onde enfoque a família tradicional, por dizer assim, homem e mulher, e os filhos, nas proles. Sabemos que hoje a desestrutura familiar existe, isso é verdade, e não podemos deixar a par essas realidades. No entanto, voltando para o ensino religioso, eu queria dizer aqui, talvez, não sei se esse pessoal aí vai ter conhecimento ou não, pelo menos estudar a pauta, né, da liberdade religiosa. Primeira coisa que eu quero falar aqui, como estudante de ciência da religião, o país ser laico, a primeira coisa, né, porque tentaram abordar, mas meu cara, como hoje as pessoas são ignorantes, infelizmente. Primeira coisa, primeiro ponto, né, tragam pessoas pelo menos qualificadas, assim, da área, né, primeira coisa, com referência ao país ser laico. Isso quer dizer que o país ele não tem uma religião oficial. No entanto, não quer dizer que o país seja ateu, né? Mas quer dizer que o governo ele não tem uma religião ali imposta. O governo é laico, o país é laico, né? E, de acordo com a Constituição, todo mundo tem a sua liberdade de crença. Então, todo mundo tem a sua liberdade de acreditar no que quiser, de professar qual religião ele ache que é pertinente à sua fé
ou que eles passem a crer. Tá balançando um pouquinho porque eu estou segurando com a mão o celular. Então, é o primeiro ponto. O país é laico, todo mundo tem direito a manifestar a sua fé e as suas crenças. É o primeiro ponto. Voltando para a escola, uma coisa que precisa ser entendido. Quem é o professor de ensino religioso? Hoje nós sabemos que ainda prevalece quem dá aula de ensino religioso é um professor de sociologia, um professor de filosofia, um professor de artes, né? E isso é errado, nós sabemos que isso é errado. Por quê? Porque não é qualificado para trazer o ensino religioso. E aí você pode me perguntar assim, então, Alex, então quem é a pessoa capacitada para trazer o ensino religioso? Aí eu vou dizer aqui para vocês, a pessoa qualificada para trazer o ensino religioso é um licenciado em ciência da religião, que é o meu caso. Eu estou estudando ciência da religião e vou me tornar um cientista da religião. Não é um teólogo, fique bem claro isso. Existe a diferença de teologia para a ciência da religião. Dentro da ciência da religião, nós estudamos a teologia das religiões. Mas, no entanto, a ciência da religião, ela já está dizendo, é a ciência da religião, das religiões, né? Ou ciências das religiões, pela pluralidade de matérias que nós pagamos, não no sentido de quantidade, mas da área da psicologia, da filosofia, da sociologia e da área teológica também. Então, voltando aqui, esse é o primeiro ponto. Então, quem é que é o professor da ciência da religião, que deve ser o professor da ciência, que deve ser o professor de ensino religioso? Alguém formado em ciência da religião. A segunda coisa que se deve ter em mente aí, para vocês que assistiram ou não, mas quiserem, vão lá, assistem, né? Do programa Tá na Roda, e o tema é liberdade religiosa e tabu no Brasil. Dá uma procurada nesse vídeo, assiste o meu e depois vai lá e confere tudo que eles disseram e entende aqui, pelo menos a partir de um cientista da religião. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, um outro ponto, né? Já enumerei vários, um outro ponto que eu quero trazer. O ensino religioso, ele é pautado a partir da BNCC. E o que é a BNCC? Base Nacional Curricular. Por mais que existem outros parâmetros para o ensino religioso, né? Dependendo de estado para estado, mas a base é a Base Nacional Curricular. E existe principalmente no ensino fundamental, a cada série existe o que vai ser abordado com referência à ciência da religião, às religiões, ao ensino religioso. Outra coisa que se deve observar aqui, que disseram, quando eles falaram, eu fiquei assim, eu tive que gravar esse vídeo, né? Tá sendo até de improviso. Quando falaram assim, não, mas aí se tiver espírito tem que ensinar o espiritismo. Não tem a ver com isso. O ensino religioso, ele é para apresentar todas as religiões. Não é proselitismo. O que isso quer dizer? Por mais que o cristianismo seja o país, a religião oficial do Brasil, poderíamos dizer assim, não de forma governamental, mas na populacional, o cristianismo é mais de 80% da população brasileira. No entanto, no ensino religioso você vai estudar sobre todas as religiões, principalmente as que compõem o campo brasileiro. Então, dentro do ensino religioso, nas escolas, você vai ver o candomblé, você vai ver a umbanda, né? Você vai ver o cristianismo, você vai ver o pentecostalismo, o espiritismo kardecista, você vai ver as religiões que compõem, as religiões orientais que compõem, que estão presentes no Brasil, né? E a abordagem mais universal, como também você vai estudar os mitos, né, a partir de onde vem a descrição da religião, os ritos, né, as práticas sagradas dentro da religião, os símbolos que essas religiões têm, as paisagens religiosas, o lugar onde essa religião, o lugar onde se cultua essa religião, os lugares que são sagrados para essa religião. Outra coisa também, né, se estuda o diálogo entre as religiões, que é um dos objetivos da ciência da religião na escola, promover esse diálogo religioso, não para destruir nenhuma religião, mas para fortalecer o que as pessoas já acreditam, ou mesmo, né, dar base para alguma crença que ela deseja conhecer. Então, não. O ensino religioso nada tem a ver com proselitismo, com cristianismo ou com uma única religião, mas é um ensino plural das religiões, não do cristianismo, não do espiritismo, não do candomblé, não da umbanda, mas das religiões. Então que fique bem claro isso, entendeu? E entendam isso, o Brasil é laico, não tem uma religião oficial. Antigamente o ensino religioso era confessional, cristão,
proselitista. Hoje o ensino religioso, principalmente na época do Império, nos primórdios, mas hoje o ensino religioso é plural e o professor qualificado é formado para isso em ciência da religião, como é o meu caso que estou no último ano. Então eu espero ter esclarecido. Vai lá, dá uma olhada. O debate gira em torno liberdade religiosa e tabu no Brasil, da Jovem Pan, e o programa Tá na Roda. Dá uma olhada lá, espero ter contribuído com esse debate.